A paz do Senhor, igreja, passando aqui para falar os nossos recados. Toda terça-feira temos o nosso Tadel pela nossa sede de São Paulo, às 7 horas. Às quarta-feiras temos a nossa célula de jovens pelo aplicativo Zoom e de adulto pelo WhatsApp. Se você não participa, converse com a nossa liderança. Acontece toda quarta-feira, às 8 horas. Quinta-feira acontece as nossas quintas online pelo YouTube, às 8 horas. Sexta-feira acontece a nossa Vigília de Milagres, às 21 horas. Domingo é dia de culto de celebração e eu te espero às 19 horas. Que Deus te abençoe. A palavra de hoje é caminhando a segunda milha. Se você quiser clicar aí no aviãozinho, enviar para outras pessoas, chamar outras pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dona Rita, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, convite pessoal para entrar, para a gente poder começar aí. Que vai ser bênção em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Então, vocês que já chegaram, se quiser abrir sua Bíblia, Mateus 5, versículo do 38 ao 48. Mateus 5, do 38 ao 48. Oi, Luciano, seja bem-vindo. A palavra de hoje é caminhando a segunda milha. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Então, Mateus 5, 38, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àqueles que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo? Não, desculpa, peraí. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Oi, Wanderson, sejam bem-vinda. Vitória. Deus abençoe, Gê. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá, então. Então, a palavra de hoje é, para quem está chegando agora, nós estamos em Mateus 5, do versículo 38 ao 48. A palavra é caminhando a segunda milha. Eu quero que você me fale aí, quando fala, você já deve ter ouvido essa palavra, caminha a segunda milha. O que você pensa quando fala isso? Caminha a segunda milha. O que vem à tua mente? Fala para mim aqui nos comentários, o que vem na sua mente quando você pensa isso? Caminhando a segunda milha, né? Porque o Senhor, Ele está falando aqui, ó.
no versículo 41, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Então, o que você pensa quando fala caminha 2ª milha? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, o que é caminhar a 2ª milha. Queridos, na época de Jesus, se você vir aqui no começo, o versículo 38 fala assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Naquela época, os fariseus, eles queriam distorcer a lei, para ser a favor deles, né? Então, eles pegavam esse trecho isolado, né? Olho por olho, dente por dente, você já deve ter ouvido muito falar sobre isso, né? Para justificar as injustiças que eles faziam com as próprias mãos. Eles queriam usar essa lei para justificar as injustiças que eles faziam, porque era uma lei da época. É uma lei que está, acho que eu marquei aqui, está em Levítico. É uma lei que está em Levítico que fala, né, que essa lei ela era para ajudar os juízes da época a... Vou ler aqui o que eu escrevi. A regra do olho por olho não permitia que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Em vez disso, ela ajudava os juízes a dar punição apropriada, que não fosse nem muito dura nem muito leve. Por isso que chamava olho por olho, dente por dente, né? Então era dessa forma antigamente. Quando Jesus disse, ele diz aqui também nessa passagem, né? Essa passagem tem muitas palavras que às vezes a gente pode não entender. Quando o Senhor fala, né? Ofereça, né? No versículo... Se alguém lhe ferir, no versículo 39, se alguém lhe ferir a face direita, ofereçam também a outra. O Senhor não está falando de forma literal, de que se a pessoa bater no seu rosto, você dá o outro lado para bater. O Senhor não está falando disso. O Senhor está falando sobre renúncia, sobre se a pessoa te ofende, se a pessoa te bate na cara, dá a outra. Quer dizer, se você anda, se a pessoa te obriga a andar 1 milha, anda 2 com ela. Fala sobre perseverança na caminhada. Fala sobre você, totalmente diferente do que os fariseus queriam fazer ali na época, né? Jesus, quando disse, né, oferecer a outra face, ele não estava sendo literal, não estava se referindo à agressão física. Jesus nos ensina aqui para não cedermos às provocações, para não darmos lugar à vingança, pois a vingança pertence a Deus. Então o Senhor está falando para a gente, não dá lugar a essas coisas. Se a pessoa está te obrigando a caminhar 1 milha, caminha 2 com ela. Faz além do que as pessoas estão esperando que você faça. Seja diferente nas atitudes. Né, queridos, nós não devemos ceder às provocações, às irritações e a tudo aquilo que acontece que quer nos tirar do espírito e nos fazer agir na carne. Você já reparou que às vezes tem situações na nossa vida que a gente vê que fala assim, nossa, essa pessoa está me tirando do sério. Ela quer me tirar do sério, quer tirar minha paz, quer fazer com que eu saia do espírito para entrar na carne. E é nessa hora que eu e você temos que lembrar dessa passagem. Quando o Senhor fala para a gente, né? Se alguém te fere do lado direito, dá ao lado esquerdo. Se alguém te fala para você, se alguém fala aqui, ó, né? Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Né? Renúncia, seja pacificador. Não haja da mesma forma, não dá com a mesma moeda. É isso que o Senhor estava falando aqui para nós. Seguir Jesus requer que sejamos diferentes.
deste mundo, significa ir além. Aí você pode pensar assim, ah, pastora, mas eu sou igual a todo mundo. Eu tenho sangue correndo nas minhas veias, não é mesmo? A gente fala, eu tenho sangue na veia, não vou conseguir isso não. É aí que eu e você temos que lembrar, pela nossa força, realmente a gente não consegue. Pela nossa força, a gente realmente vai querer fazer ou igual ou pior para a pessoa que nos maltrata, para a pessoa que nos faz mal. Mas aí é onde que eu e você temos que lembrar quem nós somos. Lembrar aquilo que a gente já ministrou aqui. Lembrar sobre quem é a sua identidade. Que você agora é nova criatura. Agora você tem DNA de Cristo em você. Então, por você mesmo, você não consegue. Nessa hora que você tem que falar, não, eu sou nova criatura em Cristo. Essas coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E eu recebi o fruto do Espírito, e eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você é uma luta com a gente mesmo. É um trabalhar de Deus em nós. Então a gente precisa trazer à memória quem nós somos em Cristo. Para a gente saber que, lembrando quem nós somos, nós vamos saber que a gente consegue fazer isso. Porque Jesus, ele é o nosso espelho. Jesus é para onde a gente olha, é o nosso exemplo. Então ele era assim. E ele nos ensina sobre isso, né? Jesus nos ensina a não pagarmos com a mesma moeda, para não alimentarmos esse círculo vicioso de ressentimento, de mágoa, de ódio, de vingança. Amados, eu passei já faz acho que uns meses atrás, eu quero falar para vocês, contar esse testemunho para você entender o quanto que é muito melhor quando você resiste a essas coisas, né? Eu tive um problema com uma pessoa pelo WhatsApp e eu falo assim, face a face, às vezes é mais difícil a gente falar as coisas para as pessoas, mas pelo WhatsApp, aí ele libera geral, né? E essa pessoa falou coisas para mim muito pesadas. E aquilo eu lia e eu falei, Jesus, me ajuda. Aí eu comecei a ler de novo. Aí eu falei assim, peraí, quem que eu sou em Cristo? Eu não sou essas coisas que a pessoa está me falando que eu sou. A pessoa veio me agredir mesmo, com palavras pesadas mesmo, né? E eu falei, Deus, me dá sabedoria. E eu, ministrando em mim mesma, tudo aquilo que a gente sabe, né? E pedindo sabedoria de Deus. E comecei a escrever e apagava, por fim, o Espírito Santo falou, você não escreva nada. Você só fala assim, tá bom, que Deus te abençoe, eu te amo em Cristo. E foi isso que eu fiz. Queridos, ali cessou a contenda. Aquilo apagou do meu coração toda aquela palavra. Por quê? Porque foi lançado palavras sobre a minha vida. Só que o que eu fiz? O que eu consegui fazer? Eu consegui lembrar quem eu era em Cristo. Porque se eu lesse tudo aquilo que a pessoa me escreveu e eu acreditasse naquela mentira de Satanás, eu ia ficar irada e eu ia querer responder. E eu ia criar um grande problema maior ainda. Então o que eu fiz? Eu consegui, aí depois eu falava assim, Deus, glória a Deus, obrigada porque eu venci. Então às vezes é muito melhor às vezes a gente acha que falar na hora, já resolver, é a melhor coisa, mas não é, querido. Eu tenho certeza que você já experimentou disso. Quando você consegue vencer, você fala, não, hoje eu venci a minha carne. Aí você falou, glória a Deus, é assim que eu quero viver, eu vou tentando vencer dia após dia, porque é um processo, amados. Nós não somos, que nem fala, nós somos de carne e osso, a gente tem sentimento, e quando alguém vem agredindo a gente tem a tendência de querer revidar. Mas quando você vence, você consegue passar isso, você se sente muito melhor. Eu tenho certeza que você tem experiência com isso. Você deve saber que isso é muito melhor, né? Então a gente não pode ceder às provocações. Seguir Jesus, né, que nem eu falei, significa
Ser diferente deste mundo significa ir além. Por quê? Porque nós temos Cristo em nós. Jesus nos ensina a não pagarmos com a mesma moeda, né? Ele não está, queridos, nos impedindo de nos defender. Eu coloquei aqui uma chave aqui, caso necessário. Por que caso necessário? Porque nós não precisamos nos defender, porque nós temos Jesus como nosso justo juiz. Amém? Jesus é o nosso justo juiz, então não cabe a mim e você querer ficar se defendendo. Esse papel é de Cristo, esse papel é do nosso justo juiz. Então a gente não precisa, mas caso precise de se defender, Ele não está nos impedindo de fazer isso. Mas sem vingança, sem violência, né? Porque sem pagar o mal com o mal. Lá em Romanos 12, versículo 17 e 18 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É isso que nós temos que fazer, procurar não retribuir o mal com o mal, porque isso o mundo faz. E nós temos que ser luz no mundo, nós temos que ser diferente. Então isso as pessoas normais fazem. Então nós devemos não ser, nós devemos ser pacificadores, né? Fazer o possível para viver em paz com todos. No Antigo Testamento, nessa época aqui da lei, a palavra de Deus já dizia, olha o que diz lá em Provérbios 24, versículo 29. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Nós não devemos falar desse jeito, não devemos fazer isso, porque a vingança e esse lado de juiz não cabe a mim e a você. Essa parte de quem vai ver, se tiver que fazer alguma coisa, é com Deus. Não cabe a mim e você querer fazer justiça. Deus está vendo todas as coisas. A gente nunca pode esquecer disso, né? Que o Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas. Fazer justiça, não, em nome de Jesus. Por isso Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos. Porque amar somente quem nos ama, todo mundo faz. Não é mesmo? Amar quem nos ama é fácil de amar. Mas o Senhor pede para a gente amar os inimigos. Amar isso que nos faz a diferença neste mundo. Nos torna semelhante a Ele. Então, nós temos que buscar em Deus esse coração de que ama o inimigo. É fácil? Não, não é fácil. Aquela pessoa que te tenta fazer o mal para você constantemente, aquela pessoa que está sempre te puxando o tapete, e o Senhor fala para a gente fazer o bem para essa pessoa. Mas é aquilo que eu falei no começo. É nessa hora que a gente tem que lembrar quem está em nós. E falar para o Senhor, Senhor, de mim mesmo eu não consigo. Então vem com a tua bondade, com tudo que o Senhor tem e produza isso no meu coração para que eu consiga a ser dessa forma, consiga a viver isso que o Senhor espera de mim. Só em Cristo que nós vamos conseguir, amados. Nós temos que ir além das expectativas. O Senhor, Ele espera de nós. Eu acho lindo isso. Acho mesmo. Eu falo assim, o Senhor, Ele olha para nós, Ele sabe quem a gente é. Ele sabe o tanto que a gente é falho, mas Ele sempre espera de mim, de você, que a gente vai além. Ele sempre espera, porque Ele também sabe a capacidade que está em nós quando nós estamos com Ele. Então, mesmo Ele olhando para a gente, vendo quem nós somos, sabendo toda a debilidade que nós temos, todas as falhas, pecados, né? Tudo que nós temos aqui, Ele ainda olha para mim, para você e fala, mas eu confio em você. Eu sei que você pode ir além, eu sei que você vai vencer isso.
É desse jeito que o nosso Pai olha para a gente. Igual aquele pai que olha para aquela criancinha que está andando, que está cambaleando, fala, vai filho, vai que você consegue, vai. É desse jeito, quando aquela criança começa a jogar futebol na quadra, e os pais vão lá, e aquela criança é ruim ainda de bola, mas o pai está lá. Vai filho, você é muito bom, te motiva. É desse jeito que o Senhor olha para mim e para você, acreditando que a gente consegue com Ele, né? Quando Jesus disse lá no versículo 41, aqui ó, se alguém forçar a caminhar com Ele 1 milha, vá com Ele 2. Jesus nos ensina a ir além das expectativas. Por quê, queridos? Porque no tempo ali do Império Romano havia uma lei que dava o direito de todo oficial romano a obrigar a qualquer cidadão a carregar o peso que fosse durante 1 milha. Era uma lei isso. Então você imagine, o oficial romano pegava e falava assim, pegava um judeu e falava, não, você vai me carregar o peso para mim por 1 milha. Era a lei que você tinha que fazer. Então era uma obrigação fazer isso. Você sabe quanto que é 1 milha? Eu fui pesquisar. É igual a 1 quilômetro e 600 metros. Eu não sei se você é ruim de entender essas coisas como eu, mas o jeito mais fácil que eu entendi é o seguinte. Mais ou menos equivalente a 16 quarteirões. Só por Deus, né, queridos? Já pensou você carregar você carregar um peso que não é seu, por obrigação, 16 quarteirões? Só por Deus, né? Só por Deus. Aí você pensa assim, o Senhor fala para mim, para você, se te falam para andar 1 milha, anda 2. O que o Senhor está querendo dizer para mim, para você? Esses 16 quarteirões é obrigação, é lei, era lei. Só que você não anda debaixo da lei, você anda debaixo da graça. Então, se você anda debaixo da graça, você consegue andar mais 16, aleluia. Porque o Senhor está contigo. O Senhor te capacita, o Senhor te dá condições para fazer isso. Só por Ele mesmo, né? Como eu disse, né? Andar a 2ª milha é andar além. É fazer o que ninguém espera. Era fazer mais, o melhor. É isso, amados, que as pessoas deste mundo esperam de nós, sabia? Às vezes a gente pensa assim, fala assim, nossa, como às vezes é difícil ser cristão, porque as pessoas estão sempre esperando de nós, estão sempre esperando mais de nós. Mas nós temos que olhar por os outros olhos. Essas pessoas, elas estão vendo às vezes coisas em nós que nós mesmos não vemos. Porque elas olham para nós e falam assim, não, elas têm Cristo. Então, se elas têm Cristo, elas conseguem. E eu e você temos que lembrar disso. Que por nós a gente não consegue, mas por Deus a gente consegue. Jesus também nos ensina lá em Lucas 17:10. Vamos ler? Lucas 17:10. Que se fazemos apenas o que nos é mandado, nós somos servos inúteis. Olha isso. Quem anda a 2ª milha se destaca no meio da multidão. Então fazer só o que é mandado, a gente está igual a todo mundo. Né? A palavra diz que se a gente fizer só o que é mandado, nós somos servos inúteis. E nós não queremos ser chamados de servos inúteis. Né? Não podemos fugir, queridos, das cobranças que o mundo nos tem. Mas sim fazer mais do que esperam de nós. Nós temos que ser a diferença, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que nos destacar da multidão. Então, eu tenho que ser o melhor funcionário da empresa que eu trabalho, eu tenho que ser o melhor aluno daquela escola, daquela sala,
Eu tenho que ser o melhor líder, o melhor filho, o melhor pastor, o melhor obreiro, o melhor professor, a melhor mãe, o melhor pai. Nós temos que ser, nós temos que nos destacar no meio da multidão. Porque era isso que Jesus fazia. Jesus se destacava, onde ele passava as pessoas sabiam quem ele era e queriam estar perto dele. E amados, quando eu falo que nós temos que se destacar no meio da multidão, não é para engrandecer a mim e a você. É para que as pessoas vejam Cristo em nós e queiram conhecer esse Cristo que capacita. É por isso que eu e você temos que nos destacar e andar uma milha a mais. Não, queridos, não encare a segunda milha como um fardo pesado de carregar. Porque é natural nosso, da gente pensar assim, nossa, carregar a segunda milha é fardo, hein? É natural da gente pensar isso. Mas nós temos que ter um olhar diferente. Nós temos que pensar que aquele que nos ama, aqueles que nos deu uma vida eterna com Cristo, aquele que pagou todos os nossos pecados na cruz, é esse que olha para mim e para você e fala assim, anda mais a segunda milha, faz além do que as pessoas comuns fazem, perdoa aquele que te maltrata. É isso que o Senhor espera de nós. Aquele que está fazendo mal para você, aquele que está te jogando terra em cima de você, querendo que você não prospere, que você caia. Ande uma milha a mais com ele. Deposite esperança que aquela vida pode ser mudada, que aquela vida pode ser transformada. Às vezes, amado, eu estou falando às vezes de uma pessoa muito próxima sua. Às vezes de um parente, de um familiar próximo. Porque, amados, a gente vê, isso é bíblico, né? A gente vê pessoas que, às vezes, na nossa própria família são os que mais nos ferem. A gente vê na Bíblia isso. Então, o Senhor está esperando de mim e de você andar essa segunda milha. Para quê? Para que a glória do Senhor venha aparecer. Para testemunhar do amor de Cristo. Porque isso é amor. Isso é amor. Amor é a gente deixar de lado só as nossas vontades. É um amor ágape, um amor sacrificial, que é o amor de Cristo por nós. Aí você fala, mas esse amor é só de Cristo. Não é só de Cristo, esse amor, ele está em você. Esse amor, ele olhou para você e para mim e falou assim, não, você era tão pecador, não era, Karina? Você estava lá naquele centro espírita, trabalhando ali, você estava ali só fazendo aquilo que não me agrada. Mas eu olho para você, Karina, eu vejo que eu tenho esperança em você. O Senhor é esse que olhou para mim, que me tirou da lama do pecado, me levantou e falou, olha, você é filha, você deixa de ser criatura agora, eu te reconheço como filha. É esse amor que espera de mim e de você. Agimos diferente com o nosso próximo, fazemos a diferença neste mundo. Devemos fazer mais do que esperam de nós. O inesperado e alcançar o que ninguém espera. Nós somos chamados para isso, para ir além, para romper barreiras, para falar para a montanha, sair do lugar, ela sair. Nós somos chamados para isso, para fazer a diferença, para eu e você orar por uma pessoa que está doente, essa pessoa ser curada. Eu e você levar esperança para aquele que está abatido numa cama de hospital. É para isso que nós fomos chamados. Amém? Andar a segunda milha é conhecer o novo nível de intimidade com Deus e de relacionamento com Deus. Porque se eu e você não tivermos com essa intimidade com Deus, com relacionamento, a gente não consegue, queridos.
Não consegue, porque é o que eu falei, a gente precisa de Deus para conseguir isso. Na primeira milha, veja bem, nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, fazemos tudo que é para nós. Essa é a primeira milha, andar a primeira milha, né? Foi me falado que eu preciso orar, eu oro. Foi me falado que eu tenho que ler a Bíblia, eu leio. Meu líder fala que eu tenho que jejuar, eu jejuo. Meu pastor fala para eu orar, eu oro. Essa é a primeira milha. É tudo que é obrigado a fazer. É tudo que me falam para eu fazer. Agora a gente vê o exemplo de Daniel. Daniel, ele andou a segunda milha. Quero que você abra lá em Daniel 9, do versículo 1 ao 5. Daniel 9, do 1 ao 5. Vou ler para vocês. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Boa noite. Boa noite, querida. Eu não sei direito quem que é aqui que está falando comigo aqui. Boa noite, pastora. Eu orei pela sua netinha Eva. Oh, glória. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda, viu? Voltando aqui, ó. Por isso, no versículo 3, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas. Então veja bem, Daniel ele fala aqui, ó, no primeiro ano do reinado, do seu reinado de Xerxes, né? Eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os meus mandamentos. Nós temos cometido pecado, olha bem, nós temos cometido pecado e fomos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Eu vou ler só até aqui. Daniel, ele orou pelo povo. Daniel, ele foi além, ele pediu perdão pelos pecados do povo. Ele não foi só orar por ele foi orar por todos ali, né? Na segunda milha, confessamos e nos arrependemos pelos pecados dos outros, além dos nossos, como fez Daniel. Assim, ficamos entre dois modelos. Ou somos aqueles que cumprem as obrigações, como qualquer outro mortal, podem e devem fazê-lo, ou somos aqueles que cumprem o que Jesus ordenou, o que geralmente vai além do comum. E foi o que Daniel fez. Ele foi além. Ele não só pediu perdão e confessou pecados e se arrependeu pelas coisas dele, ele foi pedir pelo povo. Ele foi ser um intercessor ali. É isso que o Senhor fala quando fala para a gente amar os nossos inimigos, orar por eles. Nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus por essas vidas. Os filhos de Deus, eles vão além, estão prontos a deixar a túnica e a capa
abrir mão do que é direito para um bem maior. Como nós estamos? Nós estamos conseguindo, né, deixar de lado a túnica e a capa, entregar a túnica e a capa em favor de um bem maior? Isso quer dizer de abrir mão do que é meu direito, abrir mão do que é para mim, para um bem maior. De repente, amados, você pode falar assim, que nem você que é daqui de Ribeirão, falar, eu não gostei que esse nosso prefeito voltou, que ele que ganhou agora, ganhou de novo, vai ficar aí mais 4 anos, e você ficar rebelde, agressivo com isso. Andar a segunda milha, queridos, é orar por ele. Mesmo que você não esteja confortável que ele ganhou, mesmo que a gente não esteja confortável com o que está acontecendo. Andar a segunda milha é isso, olhar para ele e falar, não, se o Senhor colocou aqui, Pai, então eu vou ser um intercessor, eu vou orar por ele, eu vou abençoar a vida dele. Isso é andar a segunda milha. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Vencer, olha o que diz lá em Romanos 12, 20, 21. Vamos lá. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É isso que nós temos, queridos, que fazer, vencer o mal com o bem. É fazer a diferença. O amor, ele exige doação e sacrifício. Não pensa que vai ser fácil. Isso exige de nós amor e sacrifício, como de Jesus em nosso favor. Quando eu e você, a gente começa a lembrar o que Jesus fez por nós naquela cruz, você fala assim, caramba, né? Ele fez tanto por mim, eu não posso fazer tão menos do que ele fez. Então é nessa hora que eu e você temos que olhar para tudo aquilo que o Senhor fez por nós e a gente saber que Ele está em nós e nós podemos fazer pelo outro. Agora vamos ver alguns exemplos de milhas nas Escrituras, tá bom? Olha, Simão, lá da cidade de Cirene, ele foi aquele homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Se você lembra lá na passagem que ele fala que Simão foi obrigado a carregar a cruz de Jesus até Gólgota, está lá em Marcos 15, 21. Esse convite foi feito para ele andar a primeira milha. Ele pegou e fez aquilo que a lei estava pedindo. Então ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Só que aí nós vemos outras pessoas que andaram essa primeira milha e às vezes não chegaram na segunda. Por exemplo, o jovem rico, ele só andou a primeira milha. Quando foi pedido para ele, entrega os seus bens aos pobres, ele parou ali. Peraí, não quero andar a segunda milha. Já os apóstolos andaram a segunda milha. Eles deixaram tudo para trás e foram seguir Jesus. Nós estamos aqui falando de exemplos para mim, para eu e para você entendermos o que é andar a segunda milha. Não fazer o mal é um exemplo de andar a segunda milha. A primeira milha, desculpa. Agora, fazer o bem é andar a segunda milha. Os 10 leprosos. Lembra daquela passagem dos 10 leprosos? Que Jesus está passando e eles pedem para ser curados. Aí Jesus fala para eles, vai e se apresenta para o sacerdote. E conforme a Bíblia fala, conforme eles iam andando em direção do sacerdote, eles foram curados. Ali a gente vê que eles andaram a primeira milha. Só que o que a gente vê também nessa passagem? Um voltou para agradecer Jesus.
Esse andou a segunda milha. Ele foi além de todos os outros aqueles. Todos aqueles outros que estavam ali, todos receberam a cura, a palavra diz. Mas só um voltou para agradecer. Isso é andar a segunda milha. Né? Nós vemos também aquela história dos 4 amigos. Você lembra? Aquela passagem que fala que tinha um paralítico e Jesus estava ali numa casa. E tinha muita gente, não tinha como carregar aquele paralítico. Não tinha como levar aquele paralítico até Jesus. Aí aqueles 4 amigos fizeram o quê? Pegaram aquele paralítico na cama, subiram e desceram aquele paralítico lá do telhado até chegar a Jesus. Isso é andar a segunda milha. Eles fizeram o inesperado. Eles poderiam muito bem se contentado, falar, ó, amigo, infelizmente tem muita gente lá. Não vai dar certo não, nós não vamos conseguir chegar até Jesus. Mas não, eles falam assim, não, nós estamos junto com você. Nós vamos além, se isso é importante para você, é isso que amigo faz. Se isso aqui é importante para você, se isso vai te ajudar a chegar na tua bênção, na tua cura, eu vou com você. Eu vou escalar uma casa, eu vou te destelhar um telhado, mas eu vou fazer você entrar na presença do Senhor. Eu vou fazer você entrar na casa daquele que pode te curar, queridos. É isso, andar a segunda milha. Aleluia! Lá em Mateus 25, do 1 ao 13, fala também das virgens, né? Aquelas 10 virgens, elas andaram a primeira milha. Elas foram ali, né? Foram ali com azeite e tal. Só que aquelas 10, só 5 andaram a segunda milha. Elas estavam preparadas. Elas já foram preparadas, tá bom? Queridos, o servo, quem é servo, anda só a primeira milha. Porque é servo, tem visão de servo. Agora filho não. Filho, ele está livre. Filho, ele pode olhar além. Filho anda a segunda milha. Filho não fica preso àquilo que os seus sentimentos fazem dele. Filho ele tem um olhar diferente. Ele tem um olhar de Cristo, ele tem um foco que é Cristo Jesus. É assim que filho age. Então, servo só anda a primeira milha, filho não, anda a segunda milha. Amados, nós fomos convidados a fazer um pouco mais do que nos é pedido. Nós temos que lembrar disso todos os dias. Ele nos convida a caminhar, o Senhor nos convida a caminhar a segunda milha, a fazermos algo a mais. Em muitas ocasiões irão surgir situações desafiadoras, realmente. Existem situações que são desafiadoras para a gente vencer, para andar, caminhar essa segunda milha. Mas é nessa hora que eu e você temos que lembrar quem habita em nós. Lembrar com quem que a gente vai andar essa segunda milha, porque eu e você não estamos sozinhos. Se a gente estivesse sozinho, a gente não consegue andar a segunda milha. Mas eu e você, nós vamos estar com Jesus do nosso lado, nos ajudando. Né? De repente a gente está com um problema de saúde muito grave. E a gente pode falar assim, não, eu vou andar só uma milha, porque eu não aguento mais. É nessa hora que Jesus te pega no colo e fala, filho, eu te carrego. Eu te ajudo a andar essa segunda milha. Eu te ajudo a vencer este problema. É assim que Jesus faz conosco. Caminhar uma segunda milha, nós aprendemos a realizar sem murmurar e aceitar o desafio de fazer um pouco mais. Queridos, então é isso. Essa passagem, quando você lembrar de andar a segunda milha, andar a mais, é você fazer isso.
É você, se te pedirem a sua túnica, né? Você, se pedirem a túnica, dá também a capa. Não retribua o mal com o mal, mas sim retribua o mal com o bem. É isso que o Senhor espera de mim e de você. É isso que o Senhor espera de nós. Essa palavra que eu queria deixar para você nesta noite. Que eu e você sejamos pessoas que vão além, que vão sempre estar dispostas a andar uma milha a mais, vão sempre estar dispostos a entregar aquilo que nos é pedido. Sempre vamos estar dispostos a saber que o Senhor está conosco e com Ele a gente consegue vencer todas essas coisas. A saber a perdoar aquele que nos maltrata, a saber a amar aqueles que têm nos ferido, que têm nos agredido por palavras, por seja de que forma for. É isso, amados, que o Senhor espera de mim e de você. E eu confio que eu e você vamos conseguir isso em nome de Jesus, porque o Senhor está nos sustentando. E o Senhor vai estar sempre nos sustentando em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar então. Se você tem enfrentado muitas dificuldades, muitas batalhas, muitos levantes sobre a tua vida, não se apavore, porque o Senhor é contigo. E sempre procure pagar o mal com o bem. Sempre olhe para essa pessoa que você às vezes está olhando como inimigo, mas o Senhor olha aquela pessoa como uma oportunidade de te fazer uma pessoa melhor a cada dia. Aleluia! Aquilo, amados, o Senhor ele é especialista nisso, em transformar aquilo que o meu olho e o seu olha como dificuldade, Ele transforma em bênção, Ele transforma em oportunidade de você crescer no Senhor. Que Deus te abençoe, vamos orar. Amado Deus, eu quero, Pai, te agradecer nessa noite por cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estão aqui, que estão dedicando o seu tempo, Pai, a ouvir a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um, que todos possam ser pessoas que suportem uns aos outros, que amem uns aos outros, que creia que com o Senhor nós vamos vencer e que nós vamos suportar e andar uma milha a mais. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam cheias do Teu Espírito, que todas elas possam vencer as obras da carne e viver no Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nós dependemos do Senhor, Pai. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não conseguimos, ó Pai. Mas nós colocamos, Senhor Deus, no Senhor, ó Pai, essa dependência. É isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui.